A Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13, amém? Quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Jeremias capítulo 2, quero ler o versículo 13. A gente vai meditar basicamente em dois textos, que é o texto de Jeremias e depois no outro texto de Ezequiel, mas falando sobre o mesmo assunto. E eu queria que você abrisse o seu coração para que o Espírito Santo de Deus ministrasse, amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, ele já está agindo aqui desde o início do culto, amém? Porque na verdade foi Ele quem te atraiu para esse lugar, amém? Você não veio aqui porque você não tinha nada para fazer. Você não veio aqui porque você veio passar seu tempo. Eu creio que você está aqui porque o Espírito Santo te direcionou, e se Ele te direcionou, é porque Ele tem uma palavra do seu coração, amém? Então o livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, o versículo 13, ele vai dizer assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas. Amém? O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, ou cisternas rotas. Feche seus olhos se você puder, curva sua cabeça. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor está aqui, teu Espírito Santo está nesse lugar, e mais uma vez eu te peço, fala conosco, ó Deus, ministra aos nossos corações a tua palavra, a tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Ontem eu estava aqui na igreja, comentando com alguns jovens que aqui estavam, a respeito da realidade que nós estamos vivendo ultimamente. Eu não sei se os irmãos perceberam, ouviram, mas eu não sou muito de acompanhar Instagram, rede social, igual muitos têm, esse costume de seguir as pessoas, de verem as coisas, compartilhar, eu fico mais na minha. E a Gleice me mostrou algo, um vídeo que correu aí a semana, na casa de uma mulher no Brasil, se não me engano no sul, onde ela colocou uma imagem, acho que de Beuzebu, dentro de um vidro, em cima do muro da casa dela. Alguém viu isso aí? E ela falando toda eufórica, toda alegre, dizendo que a casa dela tinha virado ponto turístico na cidade, que as pessoas estavam passando lá para ver a imagem. E ela falando que era o Deus dela, que ela adorava e tudo mais, e mostrando o interior da casa, uma imagem do próprio demônio, uma imagem do próprio Satanás, do próprio diabo em cima da casa dela. E os comentários que é o pior sobre isso. E, inclusive um comentário de um filósofo conhecido do Karnal, ele falando justamente a respeito da questão da intolerância religiosa. A gente percebe uma movimentação das trevas em colocar aquilo que nós cremos que vai contra princípios e valores e contra a palavra de Deus, a tentativa deles colocarem isso como algo absolutamente normal. E enquanto nós estávamos ministrando, evangelizando na sexta-feira, a Sara até comentou comigo, eu ainda não tinha tido ciência, mas eles já falando a respeito da questão da intolerância religiosa, que querem fazer com que uma pessoa opressa, ou uma pessoa endemoniada, vamos dizer assim, você crente, você pastor, a igreja, não tem o direito de expulsar o demônio da pessoa, porque se você fizer isso, configura como intolerância religiosa. Olha o nível que nós estamos chegando, irmãos. Você achou que ia demorar? Eu não estou falando mal de presidente, partido político, não, isso não é de cunho político, amém? Mas isso mostra que o final dos tempos está próximo. E isso está sendo feito não mais de maneira sutil,
como era antigamente, mas agora está sendo imposta. Está sendo imposta sobre a sociedade. Ou seja, as pessoas estão invertendo os valores. E o profeta Jeremias aqui já denunciava isso. Ele começa dizendo: o meu povo cometeu 2 crimes. O primeiro deles qual era? Eles me abandonaram. Eles me abandonaram. Eles viraram as costas para mim. Aqui ele estava falando do próprio povo de Israel. E não está acontecendo diferente conosco dentro das igrejas. Tem muita gente dentro de igreja virando as costas para Deus e adorando a líderes, a pastores, a movimentos que se dizem evangélicos, cristãos na verdade, quando são anticristo, quando estão pregando um falso evangelho, não estão pregando a palavra de Deus. E aí vem as dificuldades, e aí vem todas as situações ao nosso redor, e a gente às vezes começa a se questionar: mas o que está acontecendo? Onde foi que eu errei? Por que as coisas estão dando errado para mim? Em primeiro lugar, você virou as costas para Deus, irmão. Você abandonou Deus. Lá nos Estados Unidos, quando aconteceu aquele ataque foi de 11 de setembro, é 11 de setembro mesmo, não é? Eu me lembro, na época, perguntaram para a filha do Billy Graham, né, um dos maiores pregadores do evangelho da história contemporânea, perguntaram para ela como é que um Deus que é amor, um Deus bom, permite uma catástrofe dessa, um desastre desse. Milhares de pessoas morreram naquele episódio. E um repórter perguntou isso para ela: como é que um Deus bom, um Deus amoroso, permite essas coisas? E ela respondeu para aquele repórter: olha, em primeiro lugar, não foi Deus quem virou as costas para o povo, foi o povo que abandonou a Deus. Sabe quando o povo abandonou a Deus? Quando começaram a proibir as orações dentro das escolas, quando começaram a proibir de falar de Deus dentro das escolas, quando começaram a fazer leis para intimidar os evangélicos na questão de anunciar o evangelho. Por exemplo, esse ano mesmo no carnaval, agora recente, veio um pastor dos Estados Unidos, e ele pregou lá em Brasília, e ele pregou a Bíblia, irmãos, e ele falou a respeito dos pecadores que têm uma reserva no inferno. Deixa eu falar para você, todos nós temos uma reserva no inferno, até que sejamos salvos por Jesus, amém? Se você não tiver um encontro com Cristo, seu trajeto, o seu caminho, a sua passagem de ida está garantida. E esse pastor pregou sobre isso. Ele falou assim: olha, se você não se arrepender, você tem uma reserva no inferno. Uma certa ala, né, de partidos de extrema esquerda, de ideologias, já querem processar o pastor e fazer ele responder criminalmente por intolerância. Meu irmão, isso está acontecendo. E aí depois as coisas começam a piorar, as coisas começam a ficar ruins. Aí você questiona: mas o que está acontecendo, meu Deus? O Senhor nos abandonou? Não, Deus não te abandonou. Você que virou as costas para Ele. Você que virou as costas, você que abandonou o Senhor. E pior, além de abandonar, o que você fez? Cavou cisterna rota. Cavou cisterna rachada que não retém água. Desde que o mundo é mundo, irmãos, o ser humano, ele tem essa ânsia, essa busca por satisfazer o seu eu, o seu ego, os seus desejos em algo palpável, em algo visível. E muitos de nós, ainda hoje, nós continuamos, mesmo dentro das igrejas, a cavar cisterna rota, cisterna rachada. O que é uma cisterna rota? O que é uma cisterna rachada? Naquela época, o povo de Israel, eles não tinham a água canalizada igual a gente tem hoje. Hoje é muito fácil, você abre a torneira da sua casa, você vai lá e tem água saindo da torneira o tempo todo. A geladeira tem água, todo lugar tem água. Mas naquela época, eles tinham que buscar água em fontes, em mananciais, em minas, e dava trabalho. Eles tinham que se deslocar, às vezes, muita distância, caminhar para buscar água em poço e tudo mais. O que eles começaram a fazer? Para ganhar tempo, para ficar mais cômodo, eles começaram a furar as suas próprias cisternas, como se fazem os açudes nas fazendas, né? Aqueles buracos para reter a água da chuva.
Só que aquela água, ela dura pouco tempo. Ela enche por um período, mas pouco tempo depois ela esvazia. E a nossa vida é assim. O tempo todo, ao invés de buscarmos saciar a nossa sede na fonte de água viva, nós estamos cavando para nós cisternas rachadas que não retêm água. E às vezes você pode pensar assim: não, mas eu sou convertido, eu sou cristão, eu tive a minha vida transformada, hoje eu sei que a minha fonte é o Senhor Jesus. Meu irmão, deixa eu te falar algo para você nessa noite. Você sabia que até o culto, que até o frequentar a igreja pode ser uma cisterna rachada na sua vida? Porque você construiu, você fez desse lugar um momento para saciar a sua sede momentânea. A cisterna rota servia para isso. Ela retinha água, mas retinha por pouco tempo. Ou seja, a pessoa usava enquanto a água estava ali, depois acabava, ela tinha que furar mais. Ela estava sempre buscando furar, cavar, para saciar a sua sede, para saciar as suas necessidades. E às vezes nós fazemos isso da igreja. A gente só vem à igreja, a gente só busca a Deus quando as coisas estão ruins, quando a coisa está pegando para o nosso lado. Quando você está mal, quando você está doente, quando você está desempregado, quando você brigou com o marido, com a esposa, separou do namorado, aí o trem ficou ruim, você corre para Jesus, fazendo da igreja uma cisterna rachada. Você sacia a sua sede ali por um momento, depois você vai embora. E a gente faz isso o tempo todo, a gente faz isso no casamento. A gente está tentando saciar a sede no casamento, achando que um relacionamento vai suprir traumas, necessidades, coisas que não foram resolvidas no passado, coisas que não foram tratadas. A gente acha que casando, que encontrando uma pessoa, a gente vai ser completamente resolvido na área sentimental, e é mentira, porque você está fazendo do seu casamento uma cisterna rachada. Você retém um pouco de água por certo tempo, mas depois o que acontece? Ela esvazia. A água vai embora, acaba, aí você tem que cavar de novo, aí você quer buscar em outro relacionamento, aí você quer explorar outras pessoas, você quer tentar saciar sua sede de alguma forma, mas não entende que a cisterna está rachada, buscando saciar a sede em cisterna rachada, em vícios, em pornografia, em prostituição, em drogas. Tudo isso, se formos olhar à luz da Bíblia, é cisterna rachada, irmão. Ninguém aqui pode negar que o prazer de uma bebida, que o prazer de uma droga, que o prazer de uma noite não te satisfaz no momento. Só que a cisterna rachada, a água vai vazar, e no outro dia você vai estar com sede de novo. Porque a cisterna rachada, você abandonou a fonte de água viva. Então, em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração, como Ele ministrou lá em João, no capítulo 7, no versículo 37, Ele vai dizer assim, João capítulo 7, versículo 37, Ele diz assim: no último dia, e mais importante dia da semana, da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Meu irmão, para de buscar saciar sua sede em cisterna rachada. Para de buscar matar a sua sede em cisterna rota, em cisterna que não retém água. Nessa noite há um convite do Senhor Jesus dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. No mesmo livro de João, no capítulo 4, o versículo 14, Jesus está dizendo aqui a respeito desse encontro maravilhoso. Olha o que ele diz. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Isso é o versículo 13, o 14 que diz: mas quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Jesus aqui tem um encontro com aquela mulher samaritana no poço. E ela foi ali para buscar água, a água que iria saciar a sua sede por um momento. E quando ela tem um encontro com Jesus, Jesus diz para ela, Jesus pede para ela água, e ela entra num debate político, religioso com Jesus. Jesus então quebra as pernas dela e diz assim: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você que me pediria água. Sabe por quê? Você está buscando uma água que vai matar a sua sede agora, mas depois você vai ter sede de novo. Mas a água que eu te der vai matar a sua sede para a eternidade. Ela vai jorrar de dentro de você. Vai nascer uma fonte brotando de dentro de você. Aquela mulher logo cresceu o olho. Jesus diz: vai lá, busca seu marido. Ela fala: eu não tenho. Jesus diz: disseste bem. Você já teve uns 5, mas o que você está agora não é seu. A mulher assusta, só o profeta. Jesus te conhece, irmão. Não adianta você tentar barganhar com Deus. Não adianta você tentar enganar a Deus. Quem você pensa que está enganando no seu casamento? Achando que está suprindo uma carência num relacionamento. Achando que na bebida, que no vício, naquilo que você anda fazendo escondido, você está se saciando. Não está. Jesus sabe que o problema aí é mais a fundo. Jesus não tinha conversado com aquela mulher. Jesus não tinha tido tempo suficiente para aquela mulher se abrisse com ele. Jesus já conhecia, Jesus já sabe de tudo que você está passando. Jesus sabe dos seus traumas, as suas angústias, as suas dores, que você vem tentando saciar em cisterna rachada, em água que não vai matar a sua sede. Mas em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa ministrar no meu e no seu coração, que tem uma fonte de água viva brotando vida nesse lugar, amém? Você só precisa fazer algumas coisas, que aí sim nós vamos entrar no texto do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao 5. Aqui é como se fosse alguns passos, através dessa revelação, dessa visão que o profeta tem, para que a gente possa, mais do que beber da fonte, a gente entenda que é preciso mergulhar nesse rio de água viva, amém? Porque, como eu disse, às vezes você já é cristão, às vezes você já teve um encontro com Deus, mas já viu que chega um momento da sua caminhada que parece que você está com sede de novo? Parece que você está pensando em voltar atrás. Não, mas peraí, parece que quando eu estava lá no mundo as coisas eram mais fáceis. Parece que lá no mundo eu não tinha essa angústia, eu não tinha essa tristeza que está me assolando agora. O que está acontecendo comigo? Porque você bebeu, irmão, mas você não mergulhou no rio. Você só experimentou, ainda não jorrou, ainda não fluiu. E aqui no livro do profeta Ezequiel, fazendo um paralelo com essa água viva, o texto vai dizer assim, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 5. Presta atenção no texto. Diz assim: o homem me levou de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e me conduziu pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir, ou seja, com uma trena na mão, e enquanto ele ia medindo, mediu 500 metros, levou-me pela água que batia no tornozelo, e mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho, mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que batia na cintura, mediu mais 500 metros, mas agora era um rio, que não se conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Amém? Deixa eu te falar algo, meu irmão.
Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada de fé, quanto tempo que você se diz cristão, mas eu quero te dizer algo nessa noite, para você que se encontra talvez estagnado, talvez desanimado, talvez cansado na caminhada. Eu quero te dizer em nome de Jesus, existe um nível mais profundo de intimidade para você desfrutar em Deus. Você ainda não desfrutou tudo que tem na presença do Senhor Jesus. Existe um nível mais profundo de intimidade na presença de Deus. E eu glorifico a Deus por isso, porque nós estamos vivenciando isso, amém? Se eu der o microfone aqui para alguns irmãos testemunhar aquilo que Deus tem feito, pessoas que antes pensavam que o seu ministério tinha acabado, que o seu sonho tinha morrido, que a sua vida espiritual estava morta, hoje estão tendo o privilégio, a oportunidade de mergulhar mais fundo na presença de Deus. E Deus tem isso para você nessa noite. Deus quer te levar a lugares mais profundos de intimidade com Ele, muito além da religiosidade, muito além de uma tradição que você aprendeu ao longo da sua vida, amém? Há poder de Deus nessa noite para fazer você mergulhar em níveis mais profundos na presença de Deus. Se eu te perguntasse hoje, qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Se eu te desse o microfone, irmão, para você chegar aqui à frente e nos contar um pouquinho da sua vida espiritual, do seu devocional diário com Deus, você se sentiria à vontade? Você se sentiria confortável em expor para os seus irmãos como tem sido a sua vida, a sua conduta cristã diária dentro de casa, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus colegas de trabalho? Meu irmão, em nome de Jesus, que você possa sair daqui refletindo nessa noite, existe um nível mais profundo de intimidade na presença do Senhor. Não se contente com o raso, não se contente em uma vida medíocre. Esse texto, o profeta ele tem uma visão, e nessa visão ele vai trazer para nós basicamente 4 níveis de relacionamento com Deus. E eu queria citar aqui cada um deles, para você ver se você se identifica em qual nível de relacionamento você está. Sabe por quê? Porque às vezes você está reclamando da sua vida, e você está reclamando sem razão, porque na verdade o nível que você está não te permite viver uma vida melhor. A verdade é essa. A verdade é que você tem se tornado um sanguessuga de pessoas que estão em níveis mais profundos que você. Você já viu gente assim? O tempo todo a pessoa está mal. Ora para mim, irmão. É o crente 6 horas, né? 6 horas para mim, 6 horas para mim, 6 horas. A pessoa está sempre mal. Você conhece ela há 10, 15, 20 anos e a pessoa está sempre mal, te sugando as suas energias o tempo todo, porque ela está rasa. Ela está na igreja, ela está frequentando a igreja, mas ela ainda não experimentou um nível mais profundo. Tem gente rindo, irmão, mas isso é verdade, isso é triste. É o crente 6 horas. É o tempo todo ele está vivendo na bênção do outro. Ele vê você abençoado, parece que ele fica com inveja. Não é possível, a Cíntia está fluindo no louvor. Eu frequentava essa igreja aqui há 10 anos atrás. A Cíntia não era ninguém. Ela pega o microfone, ela ministra, ela canta, ela... Deus move através, mas ela não sabe o preço que ela está pagando de intimidade para estar num nível mais profundo de comunhão. É verdade ou não é, Cíntia? É assim, irmão. Tem gente que parece que fica com inveja de ver o irmão fluindo. Não, meu irmão, você não precisa ficar com inveja, não. Você tem que mergulhar. Deus tem isso para você também. Para de depender do outro. Para de fazer de muleta seu irmão para caminhar. É um ajudando o outro, irmão. Não é ninguém sugando ninguém, não. Mas para isso, você precisa entender o nível que você está. Para isso, você precisa entender que para você ter uma vida plena, abundante na presença do Senhor, você precisa mergulhar mais fundo. E o primeiro nível que o profeta destaca aqui é o nível do tornozelo. Ele diz que ele foi conduzido a um rio. E nesse rio, enquanto ele caminhava, a água batia no tornozelo dele.
E tem muita gente que está caminhando há 10, 15, 20 anos com água no tornozelo. E para ele está tudo bem. Para ele está tudo bem. Ele vai enfrentando os pirreios dele, as dificuldades dele. 6 horas, né? Ora para mim, 6 horas para mim, 6 horas para mim. Ah, me ajuda aqui. E ele vai caminhando. Ele acostumou com a vida medíocre. E ele continua caminhando sem compromisso. Ele continua caminhando sem muito contato, já viu? Vai pondo só o pezinho assim, a água está fria. Você chama o irmão, vamos lá, irmão, na praia de Cabo Frio. Ah, não vou em Cabo Frio não, que a água lá é fria, a água é gelada. Chega lá e faz só 5 pés. E não mergulha para experimentar a água gostosa não, meu. À medida que você entra, você acostuma com a água, meu filho. Não, mas acostumou com a água só no tornozelo. Ah, não, a água está fria. Vai na cachoeira, põe só o pé. Ah, não, tá. Acostumou, não quer muito contato. Te respeita, irmão. Mas depois não vem reclamar da vida medíocre que você leva. Porque você está com água no tornozelo, você não quer compromisso, você não quer caminhar. Se você entrar, tem que ter alguém do seu lado. Não, segura na minha mão aqui, vão caminhando. Já viu gente assim na praia? Você identifica o mineiro na praia, né? Pela primeira vez de cara, ele vai caminhando, com coisa que está passeando, mas ele está morrendo de medo de entrar. Ele está só põe o pé na água, ele vai. É assim, gente, água no tornozelo. O cara não quer muito compromisso, não tem coragem de avançar. Até chegar num nível mais profundo, leva tempo. E tem gente assim na caminhada cristã, a água está no tornozelo. E para ele se acostumou. Só que existe o segundo nível. A água está no joelho. Aí já dá para arriscar mais um pouquinho, né? Você já entra mais um pouco, você arrisca mais um pouco, né? Mas quando a água está no joelho, que a água começa a subir, né? Aí você já volta um pouquinho. A onda bateu um pouquinho para cima do joelho, ou você já afasta. Não, aqui tá bom. Vou ficar só por aqui, que eu não sei nadar mesmo, então é mais seguro. É seguro. A zona de conforto é ótima. É só vai te impedir de viver algumas aventuras. Mas está tranquilo, a água está no joelho. Está ali, né? Tudo bem. Aí tem o terceiro nível. A água está na cintura. Você já está quase lá. Você já está sentindo, ó, que isso, eu sou um nadador profissional, a água está na cintura, né? Nó, que delícia, estou mais confortável aqui, vai batendo a mão. A maioria fica assim, né? Já viu na praia, a água só na cintura, pezinho firme no chão. Gosto da minha segurança, né? Eu gosto de estar no controle. O pé está aqui, a água está aqui, não é assim, Leninha? Viajou para a praia, tá? Água na cintura, bom demais, pé firme no chão, a onda vem, você, opa, ó, ótimo. Ah, dá uma baixadinha, mas volta. A água está na cintura, está de boa, está tranquila, está quase lá, só que o pé ainda está no chão. Está quase lá, só que o pé está firme no chão. Está andando na sua força, está andando na sua confiança. Não, eu estou sentindo o chão, então eu estou andando. Estou sentindo, estou andando. Só que aí vem o quarto nível. E esse quarto nível, você só consegue atravessar nadando. E aí que está o desafio. Que agora não dá mais pé. Agora não tem mais segurança. Agora é preciso se jogar. Agora é preciso mergulhar. Agora ou você nada a favor do rio, ou você morre se debatendo contra a correnteza. Aí esse caminho não tem volta, irmão. Se você chegou nesse nível de nadar, você tem que se jogar, irmão. Eu estou pregando para mim hoje aqui, amém? Se você receber, eu vou ficar grato a Deus por isso. Mas chega um ponto na nossa caminhada cristã que a água no tornozelo não é mais suficiente. Chega um ponto na sua vida cristã que a água no joelho não é mais suficiente. Vai chegar um ponto na sua caminhada cristã que a água na cintura não tem mais graça. Você vai ter que se jogar. E o pior, irmão, se jogar para quem não sabe nadar e para quem tem medo de água, é complicado. Mas é dependência. Aí você tem que depender. Aí você tem que confiar. Aí que você vai mostrar se você crê em Deus de verdade ou você não crê. Porque o profeta disse, olha, eu caminhei com água no tornozelo, eu caminhei com água no joelho, eu caminhei com água na cintura, mas chegou um nível que eu tive que me julgar. E quando você se joga, é se jogar mesmo, irmão. Você tem que deixar o rio fluir, você tem que deixar o... Quem já nadou em rio aqui? Só corajoso, hein? É, glória a Deus, eu não tenho essa coragem não.
Não tem medo, eu morro de medo de água. Mas é verdade ou não é? Se você cair numa correnteza, o que você tem que fazer? Você vai nadar contra a correnteza ou você vai nadar a favor da correnteza? Se você nadar contra, irmão, você vai se debater e você vai morrer. E na vida cristã, na vida espiritual, na caminhada com Deus é a mesma coisa. Se você tem consciência do seu chamado, se você tem consciência do seu propósito, daquilo que Deus tem para você, quando você mergulha, se você não deixar fluir, se você não se deixar ir na direção do rio de Deus, se você começar a se debater, você vai morrer, você vai afogar, você vai sucumbir. Você lembra de Pedro lá no barco, o que aconteceu? Quando ele desce, ele caminha sobre as ondas. A Bíblia diz que enquanto ele olhava para o Senhor, ele estava caminhando, olhando para o Senhor, ele estava indo em direção ao propósito, ele estava olhando para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele começou a olhar para o vento, ele olhou para o mar, para a tempestade, ele olhou para os raios, para os trovões e tudo mais. O que aconteceu com ele, irmãos? Ele afundou imediatamente. E se Jesus não tivesse ali, ele tinha morrido, porque ele tirou o foco do propósito. E quanta gente caminhando na presença do Senhor já passou pelo nível da água do tornozelo, já passou pelo nível da água do joelho, já passou pelo nível da água da cintura, e já passou pelo nível de mergulhar, mergulhou, mas agora está se debatendo, está querendo voltar atrás. Não tem jeito, irmão, deixa o rio fluir, deixa ele te conduzir, deixa ele tomar a direção da sua vida, ele sabe para onde ele vai te levar. Para de brigar com Deus, para de fazer as coisas do seu jeito, para de tentar sentir segurança o tempo todo, para de tentar sentir o chão o tempo todo. É o Senhor que te conduz, é o Senhor que te leva. O rio está fluindo, meu irmão. Mergulha, desfruta daquilo que Ele tem para você. O problema é que tem muita gente que quando chega nesse nível mais profundo, ao invés de nadar, ao invés de fluir no rio, ele começa a se debater, ele começa a querer voltar para a margem, ele começa a querer retroceder. E a palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é digno dele. Se você entender o propósito de Deus para sua vida, meu irmão, eu quero te dizer, não tem caminho de volta. Ou você vai, ou você vai. Ou você vai morrer. Ou você vai morrer. E está cheio de gente morta dentro da igreja. Está cheio de gente que não está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, sabe qual é e está se debatendo, está querendo retroceder. Se você retroceder, você vai morrer. Não tem alternativa, irmão. Ou você segue ou você segue. Você está achando que a vida cristã é fácil? Você está achando que a vida cristã é um contrato que você assina hoje e amanhã você desfaz esse contrato, paga uma multa rescisória e está tudo bem? Não, meu irmão. Deus te chamou, Deus te escolheu. Ele sabe onde Ele vai te levar. Ele tem propósito para a sua vida. Ele tem direção para você. Ele está querendo que você confie nele. Para de tentar sentir segurança, para de tentar sentir o chão. A palavra do Senhor diz que Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra do Senhor. Quando Ele diz lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, meu irmão, é como se tivesse um abajur em cima do seu pé, clareando só o seu pé. Ele não clareia todo o caminho, Ele clareia só o passo que você dá. Onde você põe o pé, está claro. À medida que você caminha, o caminho vai se abrindo, o caminho vai clareando. Tem gente aqui querendo caminhar com Deus, querendo enxergar o caminho todo até o final. Não vai. Não vai. É lâmpada para os seus pés. E à medida que a lâmpada ilumina os seus pés, ela se torna luz para o caminho que você tem que pisar. Você precisa aprender a depender de Deus. Você precisa aprender a confiar de Deus. Você tem que parar de colocar a sua expectativa em pessoas. Você tem que parar de colocar a sua expectativa em médicos, em remédios, em coisas que você já tentou durante a vida inteira. E o que Deus está te pedindo nessa noite é: se joga, mergulha, se lança no rio que está fluindo, meu irmão. Em nome de Jesus. Agora, se você quer continuar com a água no tornozelo, você não pode reclamar. Você não pode reclamar. Sabe por quê? Porque o mesmo profeta Ezequiel, ele vai dizer no mesmo capítulo 47,
agora a partir do versículo 6 até o versículo 12. Olha o que ele vai dizer. O profeta Ezequiel, no capítulo 47, o versículo 12, do 6 ao 12, ele vai dizer assim: ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levantou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando a água deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gede até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chegará a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Amém? Essa é uma palavra profética que o Senhor tinha revelado ao profeta Ezequiel. E ele estava falando de um concerto que, se o povo de Israel fizesse com Deus, iria acontecer. Ele está dizendo a respeito do Mar Morto. O Mar Morto, ele é considerado um lago, né? Um lago artificial, um lago, não é literalmente um mar, porque ela não tem vida. Ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. E é tanto sal que tem lá, que não existe vida nenhuma lá. O peixe que entra lá, que cai na água do Mar Morto, morre. Você sabia disso? Não tem vida lá. E Deus, através do profeta Ezequiel, que estava dizendo para ele: olha, se houver um conserto da parte desse povo que me abandonou, que virou as costas para mim, eu vou fazer fluir um rio. Esse rio vai gerar tanta vida que até o Mar Morto vai gerar vida de novo. Até o Mar Morto vai gerar vida de novo e vai servir de alimento e de remédio para quem experimentar dele. Isso, infelizmente, naquela ocasião, para o povo de Israel, não aconteceu. Mas para mim e para você hoje pode acontecer. Mesmo que você esteja morto espiritualmente, mesmo que os seus sonhos estejam mortos, a palavra do Senhor Jesus está dizendo: olha, se você fizer um concerto comigo, se você não se contentar simplesmente com a água no tornozelo, se você não se contentar simplesmente com a água no joelho, se você não se contentar simplesmente com a água na cintura, mas se você quiser mergulhar na minha presença, até se você estiver morto, você vai viver de novo e vai voltar a dar fruto. É isso que a palavra do Senhor Jesus está dizendo: mergulha na minha presença, mergulha nesse rio de vida, porque tem lugar mais profundo de intimidade para você. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Há um rio de vida fluindo. Você só precisa mergulhar, você só precisa deixar esse rio fluir, porque por onde esse rio passar, tudo viverá, tudo
tudo será transformado. Eu não sei qual é a área da sua vida que se encontra morta. Talvez sonhos que morreram, talvez projetos que morreram, talvez ministério chamado, talvez você está se sentindo literalmente morto. Você não tem prazer mais nas coisas do Senhor. Você não tem mais prazer de vir à igreja. Você não tem mais prazer de orar. Você não tem mais prazer de estar em comunhão. Mas a palavra do Senhor Jesus diz que há um rio fluindo do trono de Deus, que por onde Ele passa, tudo volta a viver, tudo volta a frutificar, tudo volta a ter vida. Então, meu irmão, em nome de Jesus, o que você precisa nessa noite é se lançar, é mergulhar nesse rio, é deixar que esse rio te conduza, em nome de Jesus. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui, e nós vamos clamar ao Senhor. Eu sei